Desde 2011, no Brasil, é celebrado no dia 16 de março, hoje, né, o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A Organização Meteorológica Mundial, a OMM, alertou para o fato de que 2022 foi o 10º ano consecutivo em que as temperaturas globais atingiram pelo menos 1 grau acima dos níveis pré-industriais. Para este ano, a previsão é que a temperatura global fique entre 1,08 grau e 1,32 grau acima da média do período estudado. Do ponto de vista da física, nós vamos entender o que está ocorrendo. Eu tenho o prazer de conversar com o professor doutor em física, o nosso queridinho Marcelo Girardi. Boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Gi, boa tarde a todos aí no sul do estado. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. Interessante eu destacar o ponto de vista da física, porque existem aí muitas pessoas que tentam interferir, expor o seu conhecimento no assunto. E a gente confia, né, no Dr. Marcelo, como nosso queridinho, nosso professor doutor em física. Vamos lá, o que significa o registro de aumento da temperatura global? Olha, esse é um processo famoso que todo mundo fala, chamado de aquecimento global, Gi. Então, basicamente, o que se faz? A gente vem registrando as temperaturas médias em vários locais do planeta e com isso a gente consegue estabelecer uma temperatura média mundial, Gi. E o que acontece é que desde ali por volta do ano 1900, ou seja, o início do século XX, agora a gente está no século XXI, então 100 e poucos anos atrás, desde lá a gente tem tido repetidamente, em especial nos últimos 20 anos, os recordes de temperaturas médias mundiais mais elevados. Hoje, por volta, a gente está cerca de 1 grau, 1,1, tu falasse aí, mais ou menos entre 1 e 1,2 graus Celsius de temperatura média, acima do valor da média mundial do início do século XX. Portanto, a temperatura média mundial vem aumentando e é isso que se traduz no chamado aquecimento global. E quais são as causas? Gi, primeiro que tem uma curiosidade bem interessante que o nosso planeta tem chamado de efeito estufa, não sei se você já ouviu falar, que tem a ver com a composição dos gases da nossa atmosfera. Por exemplo, vapor de água, dióxido de carbono, metano, etc. Existe um fluxo de energia constante que chega na Terra a partir do Sol, e é o que sustenta a vida aqui, por exemplo, e também a Terra emite parte dessa energia de volta para o espaço, e a sua própria energia térmica. Uma parte dessa energia fica aprisionada, gente, nos gases que estão na nossa atmosfera. Isso é um efeito estufa. Só para dar um exemplo, a Lua não tem efeito estufa, que não tem atmosfera. Então, a variação de temperatura entre o dia e a noite na Lua é de quase 200 graus Celsius. É muita diferença. Aqui na Terra a gente não sofre com isso por causa do efeito estufa. O que causa o aquecimento global, então? Basicamente, a queima desenfreada de combustíveis fósseis que ocorreu do século XX para cá, com a pós-industrialização. E essa queima de combustíveis fósseis passa a emitir muito mais gases de efeito estufa, em especial o dióxido de carbono, CO2, na atmosfera. Portanto, Gi, isso aumenta a intensidade dessa energia retida e é isso que faz com que a temperatura média do planeta aumente. Então, diante do que você fala, né, professor Girardi, tem a digital humana, né, nesse processo, né? Mas alguns estudiosos, né, meteorologistas, enfim, apontam como isso como um processo de um ciclo normal do planeta diante dos estudos de milhões de anos atrás, né? Inclusive o próprio termo aquecimento global, ele causa polêmica em determinados ambientes de estudo. Você acompanha isso também, né? O que falar sobre isso, doutor Marcelo? Bom, do início do processo já se alerta sobre essa mudança na temperatura média mundial já fazem algumas décadas. Hoje, Gi, mais de 97% dos cientistas que trabalham com climatologia já concordam que os efeitos decorrentes das mudanças climáticas são causados por atividades antropogênicas, ou seja, pelo homem, pela atividade humana. E quando a gente olha o gráfico, Gi, da concentração desses gases ao longo dos últimos milhares de anos, não é de 20 anos para cá, a gente pega esse ciclo temporal de centenas de milhares de anos atrás. E se quiser e tiver tempo, a gente pode explicar como faz isso. Mas a gente tem acesso a esses dados. Sim. E o que a gente vê é que existe, sim, Gi, um ciclo natural de oscilação da quantidade, por exemplo, de CO2 na atmosfera. Existe. Só que o que a gente tem hoje é uma concentração desse gás muito maior do que essa variação natural do nosso planeta. Então, a gente está extrapolando as variações naturais.
e isso é consequência da atividade humana. Outra hora eu vou querer que explique, a gente está com o tempo acabando, mas eu queria fazer a última pergunta que eu acho muito importante, né? Esse aumento das temperaturas não necessariamente traz esse calorão, quer dizer, a gente vê que, por exemplo, tem ambientes que tem muito frio, frio demais, e tudo por conta do aquecimento dos oceanos, que tem a ver com tudo isso. É um papo para 3 horas, mas essa relação, então, dos aumentos da temperatura, ela está diretamente com esses desastres naturais, né, climatológicos, ou melhor, que estamos vivenciando no mundo afora? Isso, Gi, é importante que a gente diga assim, as pessoas falam, mas é só 1 grau Celsius, né? Mas, pessoal, é 1 grau Celsius na média mundial. Não significa que seja 1 grau Celsius de aumento de média em todos os lugares do planeta. Então, a forma como cada local do planeta reage e tem variação de temperatura pode ser distinta de uma parte para outra. E, por consequência disso, a gente vai viver cada vez mais o que tu estavas falando. Quer dizer, aumento na intensidade dos fenômenos extremos e na frequência em que eles ocorrem, tanto para a seca como para a chuva. Sim. E isso não é bom nem para a agricultura, nem para a sociedade. Com certeza. Claro que daí teriam outras variáveis, né? Como o próprio crescimento desordenado das cidades, as pessoas que moram em ambientes, né, que realmente não são adequados, enfim. Isso também é um outro papo. Mas eu acho que a gente conseguiu entender com o Dr. Marcelo Girardi a importância também de a gente refletir e entender o assunto. Muito obrigada, como sempre, uma grande aula que temos com você, Marcelo. Volte sempre. Beijo, Gi, brigadão, um abraço, boa semana. Beijo no coração, demais. É tão bom esses assuntos, eu gosto bastante, né?